Olá, boa tarde. Não tem sido poucos problemas que a gente tem enfrentado em relação ao pagamento de 2020 para cá. Me refiro especialmente ao pessoal de investidura federal. Questões relacionadas a VPE, VPNI, GEE têm assombrado esse público a cada pagamento, sem saber efetivamente o que vai receber no bruto. Somente em maio desse ano nós tivemos a suspensão de 2 gratificações expressivas que vinham sendo pagas há muitos anos para grupos diferentes. É para falar um pouquinho dessas questões que eu venho aqui em mais um vídeo na condição de advogado da AME, trazer um pouco de atualização acerca dos problemas e a partir disso que nós estamos fazendo. Meu nome é Wellington Dutra e esse é o Jurídico da Associação. 2020 para cá nós temos nos deparado com um problema preocupante e recorrente, que é o episódio das pensionistas se habilitando no benefício sem incorporação de VPE. Isso é um erro flagrante. A VPE tem natureza remuneratória, foi instituída por ação judicial, coisa julgada, e os instituidores recebiam ela regularmente há anos, de modo que a pensão deveria levar em conta esse valor e a pensionista está recebendo regularmente. Nós reclamamos isso em processos administrativos que estão tramitando, em vários casos já conseguimos contornar, em ao menos 4, esses casos, salvo engano, somam mais ou menos 15, e os demais estão ainda pendentes. Em alguns já avançamos no processo judicial de execução de VPE, informamos que a pensionista se habilitou sem receber essa verba, estamos tentando também ali resolver em mais uma via de busca de solução, e a ideia é que em breve nós consigamos reverter esse quadro. O erro é flagrante, essa vantagem foi instituída por ação, que hoje é coisa julgada, de modo que a revisão dela tem que ser discutida também judicialmente, não esponte própria, a administração habilitar sem pagar a referida vantagem à pensionista. Creio que em breve nós consigamos aí entregar um resultado e assim esperamos. Outro assunto recorrente é da VPNI, vantagem pecuniária nominalmente identificada, que tem aí acometido um grupo grande, pessoas recebendo notificações acerca de revisão dessa vantagem paga mensalmente, assim como notificações dando conta de reposição erária, ou seja, devolução de quantias exorbitantes, inclusive vindo com um termo de autorização para que seja descontado 10% do bruto do contra-cheque do associado. Temos orientado os associados, tão logo recebam as notificações, entrem em contato para que nós possamos instruir defesas administrativas, assim como processos judiciais. Estamos tratando o assunto em mandado de segurança repressivo, a fim de anular o processo administrativo que impõe essa obrigação, à medida que 2 coisas aí são equivocadas por parte desse entendimento defendido pela administração pública. A revisão da VPNI ela é imprópria à luz do pagamento da VPE. A interpretação defendida pela administração, em parecer, é que a VPE significou um aumento e, por conta disso, o artigo 61 imporia a compensação correspondente na VPNI para aqueles que recebem. Naturalmente, não são todos que recebem VPNI. Essas verbas são oriundas de diferenças pagas a um grupo, ainda quando no Estado estava, a título de incorporação de DAS, DG, ou em alguns casos até mesmo de área de asilado, que era paga, ou gratificações que eram pagas no Estado e que na União foi jogado nessa rubrica especificamente. O que nós temos defendido e com algum sucesso, ao menos nas ações judiciais, temos conseguido vários resultados favoráveis, é que a VPE efetivamente não significou aumento à medida que nós estamos lidando com legislação militar. E em se tratando de militar, aumenta no soldo. É o reajuste geral dado à categoria. A VPE não entra nessa classificação. Tanto que quem recebe VPE é um grupo específico que foi contemplado na ação judicial da associação. Efetivamente, não é toda a categoria que recebe VPE. Quem eventualmente não fez parte dessa ação ou não teve, numa ação judicial, determinação para inclusão, não recebe VPE. Essa é a prova maior de que não foi um aumento genérico dado à categoria, por conseguinte não tem que ser compensado. Esse é um argumento utilizado e, como disse, com algum sucesso, à medida que está sendo levado em conta por vários juízes, já tivemos resultados favoráveis em várias ações. Também, nesse mesmo assunto, o mesmo tema VPNI, as notificações têm vindo com o assunto de reposição erário, com um cálculo de valores recebidos de VPNI supostamente indevidos desde a implantação da VPE. Há casos de valores que chegam a 600, 700, 1.000 para poder devolver. Isso ainda mais impróprio à medida que esses valores, ainda que
recebidos de forma inadequada, por uma questão de interpretação da administração, não seriam repostos, não se poderia impor a devolução deles, porque recebidos de boa fé. E simplesmente essa reposição nasce de uma interpretação, de uma mudança de interpretação da norma por parte da administração. E ainda que erro operacional fosse no pagamento dela, não seria devida a reposição. Temos combatido esse argumento com essas razões e já temos várias ações aí, contabilizamos, acredito, mais de 13, 14 ações já favoráveis com a anulação dos respectivos processos. Novamente faço aqui um apelo aos associados, recebendo essas notificações, nos comunique por e-mail ou mesmo indo à AME se for o caso, porque nós precisamos ter o teor da notificação para que possamos a partir disso agir. No mês de maio nós fomos aí surpreendidos também com duas inconsistências em relação ao nosso pessoal, o grupo dos federais. Gratificação de encargos especiais foi suspensa e VPE para um grupo específico. Inicialmente, logo no início de maio, assim que as primeiras prévias chegaram, nós tratamos o assunto como uma discrepância na folha e procedemos a um processo administrativo junto ao órgão pagador, pedindo que fosse retificado a folha, para que no mês seguinte pudesse ser corrigida essa inconsistência. Tal foi a nossa surpresa que, em relação a GEE, não a VPE, GEE, recebida por um grupo específico, começou a chegar as primeiras notificações, já no início de junho, dando conta de que essa vantagem seria, segundo a administração, impróprio o seu pagamento, irregular, e sofreria revisão, ou seja, suspensão da vantagem. A partir disso, nós mudamos o rumo do nosso trabalho e impetramos um mandado de segurança coletivo junto à 21ª Vara Federal do Rio de Janeiro, a fim de contornar essa situação e restabelecer a vantagem para aqueles que tiveram ela suspensa na folha de pagamento, já que não se tratava mais de um mero erro de folha, mas uma mudança de interpretação por parte da administração. Esse assunto está na Vara Federal do Rio, em sede de apreciação de liminar, já que é verba alimentar, paga mês a mês, e o nosso grupo tem muitos octogenários, então existe esse apelo no processo, e acreditamos que dentro de, no máximo, uma semana deve ser apreciado. Em relação à VPE, um efetivo, especificamente do Corpo de Bombeiros, teve essa vantagem suspensa, e por enquanto estamos tratando disso no processo administrativo junto ao órgão pagador, à medida que, ao contrário da gratificação de encargos especiais, nós não tivemos notificação avisando que seria impróprio o pagamento dela. A rigor, a suspensão dessa vantagem, e até porque não foi para toda a categoria dos federais, foi para o grupo específico, ela tem sido tratada por nós como uma inconsistência. E por isso estamos reclamando correção ainda no órgão pagador, no âmbito do Ministério da Economia. No entanto, como já se anuncia um novo pagamento e essa inconsistência ainda não foi corrigida, já estamos articulando uma outra medida para tentar sanar esse problema em favor do pessoal. À medida que essa vantagem, por exemplo, para coronéis, simboliza quase R$10.000 por mês e assim vai graduando, fazendo uma diferença enorme, já que ela gira em torno do bruto em 40% a 42% do pagamento. Então nós estamos tratando isso com a urgência devida e não temos aqui descansado em relação também a esse problema. Pessoal, tratando de VPE, não poderia deixar de destacar aqui sobre o tema 1056. Ele foi incluso, aliás, só relembrando, o tema 1056 é o que trata da discussão dos legitimados para executar a VPE, ou seja, efetivamente, quem tem e quem não tem direito à execução da VPE. Bom, o tema foi incluso na pauta do dia 9 de junho, depois adiado, entrou novamente dia 23, quando na ocasião o ministro Sérgio Cuquina apresentou o voto, que é o ministro relator do processo, favorável à aplicação geral da VPE para todos os sócios da AME. Quando, entretanto, nós tivemos um pedido de vista do ministro Gugel de Faria, e desde então o processo foi concluído a ele para apresentação do seu voto, e aí deve ser retomado nos próximos dias o julgamento. Uma nova data será marcada para esse julgamento, quando nós vamos informar a todo o quadro social. Acreditamos até pelo voto do ministro relator, que essa questão, como nós vimos já comentando, deve ter um desfecho favorável. E assim nós aguardamos, e com brevidade, já que completou um ano em junho, que esses processos estavam suspensos, sobrestados. E a lei prevê no máximo um ano de sobrestamento para esse caso. Pessoal, e um último registro acerca da VPE ainda, já que é um tema de expressão econômica relevante, já que interessa, se não a todos, a grande maioria.
quer se tratando das execuções que estão em curso, seja pelos atrasados, seja pela implantação da vantagem para aqueles que ainda não recebem. Nessas ações, muitas tomaram um contencioso, né, uma discussão densa por conta de várias temáticas aí que a União trouxe em resistência e impugnação, como é o caso de compensações, como é o caso de juros de mora, como é o caso de correção monetária, índices que se aplicariam, e isso fez com que muitas ações realmente sofressem uma dilação indesejável, né? E algumas execuções superassem aí a barreira dos 5 anos, é o que tem acontecido em grande parte delas. No entanto, nós já conseguimos prover boa parte dessas execuções, tivemos muito processo ao longo de 2020 e 2021, culminando com cadastramento de precatórios, ou seja, requisições de pagamento que estão sendo cadastradas para que as pessoas efetivamente ingressem na fila para poder receber. Então, pessoas que tiveram cadastro até julho do ano passado, muitas delas já vão receber esse ano. Aquelas que, porventura, tiveram precatórios cadastrados em 2019 até julho, receberam ano passado um efetivo de em torno de 13 ou 14 pessoas. Então, felizmente, nós estamos conseguindo fazer com que esse grupo de ações avance e consigam culminar com a satisfação da dívida, que é o pagamento através de precatório. Para aqueles que ainda não estão recebendo o VPE, que é objeto de grande preocupação nossa, nós conseguimos ao longo do ano passado para cá também efetivar a implantação para vários. Nós tivemos pelo menos aí uns 8 processos de pessoas que não recebiam e tiveram a vantagem inclusa. Temos aí em torno de mais uns 4 em fase de intimação do órgão para incluir a vantagem, face à discussão de legitimidade finalizada em Brasília. E nós temos outros tantos processos que vão acabar chegando nessa fase de implantação, tão logo o tema 1056 seja definido. Então, felizmente, nós estamos conseguindo prover, fazer com que essas ações avancem e consigamos entregar soluções aí em vários casos. Pessoal, basicamente eram esses registros que eu queria fazer, e não faço apenas em meu nome, faço em nome da equipe do setor jurídico, todos que estão lá trabalhando a semana inteira para entregar soluções, e faço aqui, como é de praxe, o meu apelo. Seja mantida a confiança no trabalho. Para aqueles que ainda não tiveram soluções entregues, seja porque a VPE ainda não está sendo paga, seja porque a VPE foi suspensa da folha, seja porque a GE ainda não foi restabelecida, seja porque a pensionista se habilitou e a VPE não foi incorporada, seja porque perdeu o processo e eventualmente está pagando sucumbência, não tem faltado esforço para nenhum desses perfis. A gente tem trabalhado a semana toda, mesmo fora da semana, final de semana fazendo prazos, para que as pessoas possam ter solução efetiva entregue no seu processo. Muitas vezes a gente acaba tendo algum nível de desgosto por conta de um ator relevante nesse jogo todo, que é a figura do judiciário, que é quem preside e conduz esse processo. No entanto, nós temos aí labutado em sede recursal para tentar contornar mesmo as inconsistências em resultados em processos judiciais. Estamos entregando soluções, resultados, e vamos continuar entregando, eu tenho certeza disso. Deus é um Pai muito bom, muito misericordioso, mas também é um Deus justo, e eu tenho certeza, olha pelos seus, está olhando pela equipe e está olhando por todos nós. Eu agradeço mais uma vez, deixo aqui meus cumprimentos e votos de um bom resto de semana. Obrigado.